Meus irmãos, povo de Deus, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Onde quer que o irmão esteja, onde quer que o irmão está, que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Deus livre você de todo mal em nome do Senhor Jesus Cristo. De pé estamos, meus queridos, diante de mais uma rica oportunidade que o nosso grande Deus eterno nos concede, nos dando mais uma vez o fôlego de vida, para que possamos fazer o que é certo e o que é correto, diante dos olhos de Deus e de todo ser humano. Amém? Também vamos agradecer a Deus porque o Senhor dá o dia da sua palavra, né? Palavra que nos deixa a gente ficar confundido, meus irmãos. Palavra que é o nosso alimento, palavra que é a verdade. Palavra que nos blinda da mentira, do engano do mundo, que é muitos, viu? É muita mentira e Jesus Cristo nos alertou sobre o que nós estamos passando. Que nos últimos dias iam vir tempos difíceis. Estamos nesses tempos difíceis, meus irmãos. Por isso que nós temos que ler a palavra de Cristo, porque só ela nos concede e nos bota no caminho certo. Amém? E a palavra que eu quero compartilhar com meus irmãos hoje está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, passagem bastante conhecida. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nos fala assim: E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Vou repetir. E disse Deus, quem está dizendo é Deus, façamos está no singular, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre o peixe do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Glória a Deus. Meus irmãos, penso eu que alguns de vocês já ouviram falar de uma teologia enganosa, que fala que Adão não foi o primeiro homem que Deus fez. Eu creio que vocês já devem ter ouvido. Se não ouviu, preste atenção. Que existia antes de Adão outras pessoas. Em que ele, meu irmão, se fundamenta essa ideia, eu não sei. De onde eles tiram essa ideia, eu não sei. Mas não foi da Bíblia, com certeza não foi da Bíblia. De onde eles tiram essa ideia que Adão não foi o primeiro homem que Deus fez, eu não sei de onde eu tenho essa ideia, mas que não foi da Bíblia, não foi. Não foi de jeito nenhum. Por quê? Veja como começa esse versículo que acabamos de ler. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Veja que o artigo o e a palavra homem está no singular e não no plural. E todos nós sabemos que quando uma palavra está no singular, ela se refere a uma pessoa ou a um objeto. Se refere a uma pessoa ou a um objeto. A um só. E não a dois. Veja também que no versículo 27 desse mesmo capítulo de Gênesis, versículo 1, também se refere a um homem e uma mulher, que fala assim: criou Deus a sua imagem, criou Deus o homem a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Veja que não está escrito homens e mulheres, no plural, está no singular. Por isso, meus irmãos, essa teologia ela tem o intuito de fazer as pessoas blasfemarem contra Deus. Atribuir uma mentira a Deus. Inventando e falando que Deus não falou e nem criou. Cuidado, meus irmãos. Muito cuidado para não cair nessa armadilha do mal. Muito cuidado para não cair nessa teologia que está se inventando aí pelo mundo. Baseado em que eles estão falando isso? Em que fundamento eles estão falando que Adão não foi o primeiro habitante da terra? Baseado em que? Eu não sei. Eu só sei que a teologia, meus irmãos,
que quer fazer o ser humano blasfemar contra Deus. E nós sabemos, meus queridos, que qualquer pecado é perdoado, menos a blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Blasfema significa, meus queridos, atribuir a Deus aquilo que Deus não fez. É atribuir uma coisa de Satanás a Deus. E um dos princípios que Satanás é mentiroso. Pessoas que pensam, que falam, presta atenção. Essas pessoas, meus irmãos, que falam, que dizem que Deus tem outras pessoas além de Adão, está mentindo. Está atribuindo uma mentira a Deus que Deus não fez. Por isso, meus irmãos, vão ficar com a verdade da Bíblia. Vão ficar com a verdade. Está escrito aqui, está escrito. Não tem o que inventar. Não tem o que criar. O primeiro homem da terra foi Adão. E a primeira mulher da terra foi Eva. Não tem outro, meus irmãos. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, prestamos bastante atenção ao que nós estamos ouvindo. Por quê? Porque a Bíblia vai falar para a gente, estou esquecido qual é o livro, que Satanás ele se disfarça como um anjo de luz. Engana. E os seus ministros, ele se disfarça como ministro de justiça. Tem muito, meus queridos, muito ministro de Satanás ministrando, está invertendo a palavra. Muitos ministros de Satanás já estão condenados, que é os falsos profetas, os falsos doutores, que já estão condenados, já estão cauterizados com a sua mente pela mentira, por Satanás, e está querendo desviar as pessoas do caminho da verdade, do conhecimento de Deus. Mas a Bíblia é o nosso fundamento que nos dá segurança para não errar. Por isso, meu irmão e minha irmã, preste atenção em o que é que você está ouvindo. A gente não tem como escapar de ouvir, de não ouvir, mas nós temos como se proteger lendo a Bíblia. Está bem claro, meus irmãos, aqui não tem muito o que se falar. E disse Deus, façamos o homem, está no singular o, e o homem também. Não está dizendo façamos os homens. E ora, e Deus quem colocou o nome de Adão. Se tem outro habitante da terra, é só mostrar na Bíblia aqui. Qual é o nome desse habitante da terra? E Deus colocou o nome. Porque na Bíblia só fala só Adão. Se tiver outro, que mostre. Pela Bíblia. Não tem, meus irmãos. Por isso, preste atenção. Fuja da aparência do mal. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo.